Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de Introdução à Filosofia do Domínio Comum da UFFS. Nossas aulas, então, conforme eu compartilhei o plano de ensino no Moodle, nessa modalidade remota, devido à pandemia, elas vão ocorrer em dois momentos, então, com essas videoaulas gravadas que vocês assistem no momento que entenderem melhor, e depois o encontro presencialmente via a plataforma do Meet para a gente discutir sobre essas aulas e fazer encaminhamentos, tá? Então vai ser assim que vai funcionar ao longo dessa volta aí a esse primeiro semestre de 2020, né? Então, conforme o plano de ensino, nós vamos fazer uma introdução à filosofia que não seja tão centrada na vida dos filósofos ou nos textos filosóficos por si, em si, mas sim tendo esse desenvolvimento da filosofia para ajudar a responder e entender questões, tá? Não tendo não só a filosofia como base, mas o Aristóteles tem uma definição muito interessante sobre a filosofia, em que ele diz que a filosofia é uma reflexão crítica e radical acerca da totalidade da realidade. Então, nós que trabalhamos com filosofia, nós podemos, enfim, buscar sínteses em outras áreas do saber, como a antropologia evolutiva, a própria física, as ciências naturais, exatas e as ciências humanas, evidentemente. Então, a forma como eu venho desenvolvendo essa disciplina de introdução à filosofia nos cursos da UFFS, que não o próprio curso da filosofia, é exatamente tentar dar um tratamento a questões, questões existenciais, questões sociais, questões históricas, com uma perspectiva de vários pontos de vista, para tentar partir da filosofia e chegar a um tema, ou partir de um tema e chegar à filosofia, sempre quando possível. E nesse desenvolvimento, então, como vocês podem observar no plano de ensino, a gente sempre trabalha com questões, com questionamentos, com perguntas. E cada pergunta vai ser um tópico, como, por exemplo, o que é a realidade, o que é o dinheiro, o que é a política. E assim nós vamos respondendo essas questões ao longo desse semestre. Espero que vocês... claro que isso não vai ter o mesmo status de uma sala de aula, que a gente está junto, a gente pode... As dúvidas vão aparecendo, você vai tirando, a aula é mais dinâmica, os estudantes ajudam a dar aula nessa dinâmica, mas enfim, espero que vocês consigam acompanhar, porque o conteúdo basicamente seria o mesmo, que seria repassado em sala de aula, e aí vocês poderão ter naquele momento que nós nos encontrarmos a possibilidade de esclarecer as suas dúvidas, certo? Então, para esse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, nós temos a pergunta sobre o que é o real, que é uma pergunta bastante audaciosa, e eu dividi isso em três partes. Primeiro, então, nós vamos ver um desenvolvimento da humanidade, para entender por que esse questionamento é relevante para nós, ou até mesmo por que nós podemos fazer esse tipo de questionamento. Depois nós vamos ter o tratamento da mitologia grega e da filosofia sobre essa questão, filosofia grega e pensados alguns autores ao longo do tempo, Lembrando que a filosofia é uma das atividades mais antigas, junto com a matemática, com a própria física, uma das atividades sistemáticas do saber mais antigo da história da humanidade, E por final nós vamos ver esse tratamento da física e até mesmo terminando da ficção, como vocês podem ver. Eu inicio aqui na primeira lâmina com uma imagem que é uma imagem muito bacana da parte final de um filme da década de 90, que quem não viu eu sugiro que veja, que é A Vida de Truman, ou O Show de Truman, onde... assim, para não poder dar nenhum spoiler, eu não vou poder falar nem da sinopse do filme, mas enfim, é bem bacana, assistam, que eu vou sugerir ao longo das nossas aulas também muita série, além de livros, evidentemente, muito filme, Então, nessa primeira parte, a gente vai falar do imaginário pré-filosófico, que evidentemente passa por questões de antropologia filosófica, porque... antropologia evolutiva, perdão, e antropologia filosófica também, porque nós vamos falar de indícios de um período pré-escrita, Então, para falar dessa questão do que é o real, nós temos que entender um pouco o que somos, qual é a nossa origem, para entender por que essa questão é relevante para nós,
Então, vocês podem notar que essa imagem do evolucionismo, que normalmente se tem, né, que é uma, mercadologicamente ela é muito bacana, mas ela é imprecisa, né? Essa imagem mostra uma evolução linear e mostra uma questão de que de seres menos complexos fomos chegando a seres mais complexos, como os Homo sapiens, mas essa imagem é distorcida porque, primeiro, que a evolução não foi linear, e segundo, que não é um ser que deixa de existir para que outro venha a ser, né? A mutação genética não acontece dessa maneira, né? Isso poderia gerar o questionamento ou a dúvida: então se os humanos vieram dos macacos, como está ali, dos símios inferiores, como está ali na imagem, então por que é que os macacos não viram humanos? Os humanos não podem voltar e regredir, né? Essa é uma imagem distorcida do evolucionismo, portanto, que tem mais a ver com essa árvore, né? Vocês podem ver ali que nós somos uma ramificação de outros seres, né? Que já existiram, alguns extintos, né? Alguns evoluíram por outros ramos, como os gorilas, os chimpanzés, mas que lá no passado nós tínhamos um ancestral comum, né? E de acordo com as mutações que vão ocorrendo, né? Por variações genéticas e também pela questão do meio, da adaptação, né? E sobre isso nós vamos ter um momento aí no futuro para falar sobre o darwinismo, então isso vai ficar melhor entendido, né? Mas é só para esclarecer então que os humanos, imaginando essa árvore da evolução, nós estamos num galho que hoje nos coloca como primos distantes de chimpanzés, gorilas, bonobos, né? Eles não estão no mesmo ramo dos hominídeos que nós estamos, né? Nossos últimos parentes, por exemplo, os neandertais, hoje há várias redescobertas, como eles eram também hominídeos complexos, né? Que tinham abstração, tinham cultura, enfim, nós estamos desse ramo, então, né? No passado, vai ter uma aula na frente que a gente vai falar sobre essa questão de evolução, de geologia, vai ficar melhor entendido, mas hoje, só para esclarecer, então, os humanos vêm desse ramo dos hominídeos, certo? E nessa história dos hominídeos, você vai ter o que nos tornou seres distintivos, porque aqui nós podemos estar aqui falando sobre a raridade, questionando, utilizando nossas máquinas, utilizando essas tecnologias de plano de fundo, como a internet, como a própria energia elétrica. Bom, estudos, eu vou dar algumas referências para vocês, indicam que há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, os hominídeos, os Homo erectus, como eram conhecidos, passaram a utilizar essa tecnologia, passaram a masterizar essa que é uma das primeiras tecnologias que esse grupo de hominídeos controlou, então, que é o fogo, né? E o fogo foi usado para duas coisas básicas, tá? Que redefiniram a nossa estrada evolutiva, certo? Primeiramente, o fogo foi utilizado para cozinhar alimentos. Isso fez toda a diferença. Por quê? Porque alimentos cozidos são pré-digeridos, certo? É como se cozinhar tirasse a sobrecarga do estômago, tá? Tirasse a sobrecarga de todo o aparelho digestivo, né? E aí o alimento cozido possibilitou que, com mutações futuras, pudesse mais energia do corpo humano ser destinada para o cérebro e não para a digestão de alimentos, tá? Por isso o nosso cérebro foi ficando cada vez maior, por essa questão de ter disponibilidade de energia, né? Então houve uma mutação lá, um ser nasceu diferente com um cérebro maior e pôde sobreviver justamente porque havia esse excesso energético e calorífico maior à disposição justamente pelo cozimento de alimentos, tá? E a segunda maneira, não menos óbvia, não menos óbvia porque a gente não pensa nisso, mas se você olhar agora para os incêndios que vem acontecendo no Pantanal brasileiro, na floresta amazônica, está se queimando a floresta, né? Em muitos casos se sabe que isso é criminoso. Para quê? Para que você abra clareira para que a gente possa colocar lá as coisas que não são mais úteis, sobre isso também nós vamos ver no futuro, do que a floresta, né? Não há nada mais útil que a floresta, mas nós, de maneira imediata e tendo uma visão econômica e não ecológica, achamos que vai dar mais lucro, e imediatamente evidente que dá, se eu derrubar toda aquela floresta e colocar lá soja, milho ou gado para exportar, né? Então o fogo foi usado também para essa segunda questão, né? Note que estudos do âmbito da psicologia mostram que se você mostrar fotos para os humanos
de florestas fechadas e de campos abertos, normalmente nós nos sentimos mais confortáveis em campos abertos, né? Notem que os filmes de terror, os contos, enfim, infantis que falam, que tentam ter um horror psicológico, eles usam sempre florestas como lugares obscuros, lugares que são avessos à existência humana, né? E de fato isso tem a ver também com a nossa questão evolutiva. Por quê? Porque apesar dos nossos olhos estar voltados para frente, nós somos animais que não temos visão noturna. Então, de fato, a floresta pode trazer perigos, porque lá vai haver predadores que têm essa questão da visão noturna, não é? Então, nós usamos o fogo, aqueles hominídeos passados ainda usaram para abrir grandes savanas, grandes clareiras, e isso possibilitou que nós pudéssemos ter um controle maior sobre o ambiente, né? Então, há mais ou menos 2 milhões, antes de 2 milhões e meio de anos atrás, você encontra em vestígios arqueológicos que havia restos desses ossos de hominídeos que haviam sido devorados por outros animais. E esse turning point, então essa virada, acontece quando nessas mesmas cavernas você vai encontrar lá indícios de fogueira feitos sistematicamente, né, por hominídeos, e essas fogueiras eram usadas então para cozinhar outros animais. Então não tem mais osso de hominídeo, mas osso de outros animais passaram a ser dieta. Então o fogo foi a diferença entre eles serem o almoço ou almoçarem, né? Então essa primeira, somos filhos do fogo, por assim dizer, enquanto espécie, né? Se alguém tem curiosidade, quiser se aprofundar nesse assunto, eu sugiro esse livro do Richard Wurmbrand, que é o Catching Fire, né? Como cozinhar nos tornou humanos. Você vai ter no Moodle ali, eu vou deixar alguns links de acesso para vocês verem esse livro, onde encontram ele. Eu acho que não há tradução ainda dele, mas ele é bem interessante sobre essa questão, tá? Quem quiser se aprofundar nisso, tiver interesse nessa antropologia evolutiva, eu sugiro esse texto, tá? Então, o que acontece? Há mais ou menos, e esse número que eu vou falar agora, ele sempre muda para trás, né? Por quê? Porque se achava que os Homo sapiens, a nossa espécie, havia surgido mais ou menos 200 mil anos antes do presente, né? Aí foi para 250, porque encontraram um Homo sapiens moderno, completo, que tinha 250 mil anos. Aí isso foi para 300, e agora uma descoberta recente, no norte da África, mostra um humano completo, um Homo sapiens moderno, com 350 mil anos de existência antes do presente. Então, possivelmente nós temos essa idade de 350 mil anos, né, de história, enquanto a nossa espécie está aqui. Essa espécie é essa mesma que está falando e essa que está ouvindo, tá? E aí você tem um mapa da migração humana. Note que nós surgimos então no continente africano, ficamos ali por muito tempo, e foi mais ou menos apenas 65 mil anos antes do presente que nós começamos a conquistar o planeta, nossas grandes migrações, né? E aí vamos ter sempre conjuntos de tecnologia acompanhando isso, né? Por exemplo, o barco. Notem que foi mais fácil para os humanos chegarem no continente australiano, né, que é separado por água, do que chegar à Europa. Nós chegamos à Europa apenas 40 mil anos antes do presente, e chegamos na Austrália, e os aborígenes até hoje estão lá, preservando essa mesma cultura, há 50 mil anos antes do presente. Isso quer dizer que foi mais fácil para os nossos ancestrais atravessarem porções de água do que desertos, né? Os desertos são mais hostis. E aí as tecnologias vão ficando mais evoluídas, e então note que nós vamos conquistando as planícies geladas, e aí vamos chegar em quase todos os lugares do planeta Terra, né? Com exceção da Antártida. Nós chegamos aqui à América do Sul há mais ou menos 15 mil anos antes do presente, tá? Então essa é a história da nossa conquista do planeta, né? Aqui tem uma imagem um pouco mais clara, que é de um livro que também nós vamos discutir no futuro, que é o Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. E aí tem mais então a questão da nossa caminhada enquanto não apenas Homo sapiens, mas enquanto hominídeos, né? Note que aquele grupo também saiu da África, aquele grupo de hominídeos que vai ter origens há 7 milhões de anos atrás, e foi conquistando então partes ali da Eurásia, né? Por isso que nós tínhamos lá o Neandertal
e nós tínhamos ali o Devociano e outros hominídeos modernos, né, que possivelmente pelo contato com os Homo sapiens foram extintos, até pela questão de entrecruzamento, né, o cromossomo Y ficou escasso nos Neandertais justamente porque houve cruzamento entre nossas espécies, e se você fizer um teste de genoma de DNA, você vai ver que uma pequena parcela do seu material genético é Neandertal, né? Então, a nossa espécie foi a mais exitosa, a mais violenta, por assim dizer, e conseguiu então ter esse êxito e hoje está virtualmente presente em todos os lugares da Terra, inclusive fora dela, na estação espacial, né? É claro que eu falei que nossa espécie é a mais violenta e de fato, tecnologicamente falando, né, porque nós vamos ver isso na mitologia grega, tem uma bela alegoria sobre isso, mas nós enquanto corpo físico, biológico, nós somos muito limitados, né? Note que nós, nus na natureza, não temos muito poder de ação, né? Me coloca ali numa floresta sem nenhuma ferramenta, quantas árvores eu vou poder derrubar? Me coloca com uma ferramenta simples como um machado e volte daqui a um mês eu terei derrubado algumas. Me dá uma ferramenta mais tecnologicamente evoluída como motosserra e eu derrubarei algumas num dia. Me dá um trator com corrente de esteira e talvez na semana eu derrubo uma floresta inteira, né, colocando fogo ainda. Então, note que nós fomos conquistando o planeta e na nossa marcha de conquista deixamos para trás um rastro de extinções. É claro que nem todas as extinções acontecem por causa da intervenção humana, mas essas aqui que estão descritas nesse mapa são de fato animais que foram extintos como quando os humanos entraram em contato com eles. Por exemplo, os grandes mamutes, né, os elefantes que existiam até aqui na América do Sul, as preguiças gigantes, né? Notem que na África poucos animais foram extintos pelos humanos e também poucos animais foram domesticados. Talvez isso tenha a ver com o fato de nós termos evoluído por muito tempo na África e os animais terem aprendido a ter medo da gente, né? A nos entender como um animal violento. Ao passo que os mamutes, por exemplo, que viviam nas estepes onde hoje é a Rússia, ou na América do Norte, não tiveram esse tempo de aprender a ter medo da nossa espécie e por isso foram todos extintos, né? Então, notem que aonde nós vamos, com raras exceções, por exemplo, do crocodilo, do emu, do canguru, pega ali a questão da Austrália, nós somos o ser muito predador nesse aspecto, né? E é claro que nós fomos moldando o planeta de acordo com a nossa necessidade, né? Nós fomos desenvolvendo tecnologias não só materiais, mas também tecnologias biológicas, né? Pega o caso do lobo. Os lobos, que também vivem de uma forma organizada em sociedade muito interessante, eles começaram a se beneficiar do convívio com humanos, né? De viver perto das nossas habitações. E aí, o que acontece é que, por mutação genética também, uma família de lobos nasceu mais dócil, por assim dizer, e pôde ser domesticada, né? A palavra domus do latim quer dizer casa. Então, essa espécie sendo domesticada, veja que interessante, todos os cachorros que existem hoje, eles derivam desse casal de lobos, né? Esses animais ficaram ali e se mostraram, essa nossa convivência se mostrou útil. Por quê? Porque os lobos sim têm visão noturna, sim têm um olfato mais apurado e sim têm uma audição mais apurada, né? Pode-se dizer que é o primeiro sistema de alarme da história da humanidade, e aí os cachorros se tornaram muito úteis e os cachorros foram variando de acordo com as nossas... Até hoje nós criamos espécies novas, raças novas, né? Devido aos nossos cruzamentos e às nossas afinidades, desde o pequeno chihuahua até os grandes pastores alemães e assim por diante, né? Então, note que os cachorros também são grandes responsáveis por essas causas enfim, dos animais, outros animais serem extintos, né? Porque, em grande parte, a nossa produção de carne não é só para alimentar os humanos, é para alimentar os nossos pets também, né? Então, note que a gente foi formando uma realidade natural do mundo, por assim dizer, de acordo com a nossa conveniência, né? Por exemplo, a vaca não é nativa do continente americano, mas hoje no Uruguai tem mais ovelha, mais vaca do que seres humanos, né? Só para ilustrar.
Por quê? Porque são os animais que nos interessam, são os animais que nos alimentam, né? E assim foi que nós fomos formando esse mundo nesse antropoceno, nessa era do humano, né? Para quem se interessa também, como eu disse, nós vamos voltar a falar desse livro, que é do Yahya Diamond, que é o Armas, Germes e Aço, que é muito interessante, e não só sobre essa questão evolutiva, mas ele vai dar um enfoque muito interessante de por que no hemisfério norte, na questão da Eurásia, ou a própria América Central, se desenvolveram pirâmides e tecnologias, e por que no hemisfério sul não, né? Porque aqui a questão da metalurgia vai surgir primeiro no hemisfério norte e não aqui no hemisfério sul. Bem, mas nós vamos falar desse livro ainda numa aula só sobre ele, então vai ficar bem tranquilo de entender isso, né? E eu sugiro também a leitura para quem quiser desse livro. Se eu não me engano, encontra-se na biblioteca, ou de maneira virtual, na biblioteca da UFFS, tá? E aí, um extrato também desse livro vai nos mostrar o ano em que os animais foram domesticados, né? Isso com evidências arqueológicas. Então, primeiro veio o cachorro, né? Naquele esquema que foi uma derivação dos lobos. Aí depois, atrás de cada animal domesticado vai existir uma espécie selvagem, né? Por exemplo, os cavalos vêm de uma espécie que não é essa domesticada, uma espécie anterior. Você vai ter as vacas, vêm também de outras espécies, né, que são parecidas, análogas, mas não elas. Por quê? Porque esses animais foram então sendo moldados à nossa intensidade, né? Pega um animal como um boi, o tamanho dele, a força dele, né? Nós acabamos selecionando os mais dóceis, né? E esse animal fez toda a diferença, esses grandes animais, para o hemisfério norte. Isso a gente vai ver na sequência, né? E pega uma vaca, por exemplo, além de ser um animal herbívoro, o que é interessante do ponto de vista de domesticá-lo, né? Porque se fosse um animal carnívoro nós estaríamos em risco. A vaca, além de se alimentar praticamente da natureza, né, da pastagem, ela vai nos dar leite, ela vai nos dar carne depois que morre, vai nos dar o couro, e vai nos dar os seus ossos ali para fazer carroças e tudo mais, né? Além da sua força enquanto estiver vivo, né? Então, esses animais foram domesticados, a princípio a ovelha pela lã, né? O leite, se alimentar do leite animal, veja só, você não vai encontrar animais adultos se alimentando de leite, né? Você não vai pegar lá pega uma cadela que dá cria, aí seus filhotinhos, a soninhada está mamando, não vai vir um cachorro lá, o pai, por exemplo, e mamar, porque não é natural, né? Nos humanos também não é natural, tanto que muitos ainda têm intolerância à lactase, né? À lactose, porque nós perdemos a habilidade de digerir leite, ou deveríamos perdê-la, né? Então, se alimentar de leite é estranho depois de adulto, e mais estranho ainda se alimentar de um leite de outra espécie, né? A gente não pensa nisso, mas não é extremamente natural você ver uma espécie, a não ser um filhote, claro. Por exemplo, uma gata morre lá, o cachorro está tendo cria ao mesmo tempo, adota, isso já aconteceu. Mas animais adultos beber leite de outra espécie é bastante estranho e bastante antinatural, até porque as características do leite, água, proteína e ácidos, variam de animal para animal, né? Imagina o leite de baleia, a densidade de gordura que deve ter, né? Diferente do leite da rata, o leite da jumenta, o leite da vaca e o leite da humana, né? O leite dos humanos, das mulheres, se é mais próximo, seria das chimpanzés, né? Ou até mesmo das porcas, né? Mas não o da vaca. E é por isso que há vários problemas de saúde decorrentes de alimentação com leite de vaca, né? E note que, então, foi por uma pressão ambiental, uma necessidade extrema de alimentação, que nós passamos a utilizar o leite, logo veio a descoberta do queijo e assim por diante, né? Então, ainda extraindo uma parte do Diamond, você note que na Eurásia, aquela massa de terra que compreende a Europa e a Ásia, existiam 72 animais candidatos à domesticação, né? E foram domesticados 13. Olha que na África existiam 51 candidatos e nenhum foi domesticado, né? Por exemplo, a zebra poderia ser domesticada, mas não foi, justamente, possivelmente por essa proximidade que tiveram na nossa história evolutiva e aprenderam a não confiar na gente, foram espertos.
Nas Américas existiam 24 candidatos, apenas um foi domesticado, né? Aqui nos Andes. Estamos falando das alpacas, dos guanacos, das lhamas, né? E na Austrália havia um candidato, possivelmente o canguru, e não foi domesticado, né? Um candidato, de acordo com o Diamond, é uma espécie de mamífero selvagem, herbívoro, onívoro, pesando em média mais de 45 quilos, tá? Mas notem bem, como nós temos 350 mil anos de história, no mínimo, como Homo sapiens, como é que nós vivemos em termos de organização social por mais tempo? Né? Se você pegar a Revolução do Neolítico aconteceu apenas há 10, 12 mil anos, e nós temos 350 mil anos, logo nós vamos ver aí 330, 335 mil anos vivendo da mesma forma, né? Com uma organização social que nós chamamos de caçadores e coletores, ou nômades, né? Que não era de forma alguma desorganizado, como a gente tenta ilustrar, que eles viviam andando a esmo por aí, não. As migrações eram conhecidas, né? A rota dos animais era conhecida. Então você tinha, nesse estilo de vida de caçadores e coletores, um estilo de vida bastante saudável, porque existiam várias fontes de alimentos, né? Existia a questão dos exercícios que eram feitos continuamente, né? Coisa que nós com a geladeira ou com os próprios grãos não fazemos tanto assim. E eles então viveram, e hoje se sabe que eles gastavam aproximadamente nisso que nós chamamos de trabalho, né? Trabalho que buscar comida, se proteger e transformar a natureza. Eles gastavam em média 17 horas por semana para conseguir tudo o que precisavam, né? Hoje nós humanos modernos trabalhamos em média fora de casa 40 horas por semana, né? Sem contar o que se faz em casa. Então note que essa história aí de pagar boleto, né, que é da sociedade moderna, parece que é mais desgastante que a vida de caçadores e coletores. Mas então por que é que nós deixamos esse modo de existência, que era mais integrado à natureza, né? E passamos então a nos organizar em civilizações, cidades e tudo mais. Romanticamente a gente tende a ver que de repente descobriram lá o grão e plantaram o grão e nossa, foi uma grande descoberta. Isso é uma visão errada, né? Há registros arqueológicos de pão sendo produzido no que hoje é a moderna Turquia há 40 mil anos atrás, antes da Revolução Agrícola, dessa Revolução do Neolítico. O que aconteceu, portanto, foi uma pressão climática, né? O planeta passou por um aquecimento e aí essas rotas de migração animal escassearam, os alimentos nas árvores também ficaram escassos, o clima mudou e os humanos passaram a ter que controlar a sua produção de alimentos, né? Não podiam mais viver ali na natureza, esperando que as coisas cresçam e caminhem naturalmente. Passou a escassear, passou a não funcionar mais. Funcionou bem por 330 mil anos e de repente, devido à mudança climática, parou de funcionar. E aí os humanos foram obrigados, então, a controlar a sua fonte de alimento. Evidentemente que nós vamos falar agora mais especificamente do grão, né? Que não é dos nossos nativos aqui da América do Sul, mas que foi decisivo para isso. Sobre essa questão, eu deixei um texto aqui, vocês podem seguir o caminho ali no QR Code, que é um texto muito interessante, né? Que se chama Um Caso contra a Civilização, que saiu no New Yorker, uma revista, e que é bem interessante e demonstra que talvez os nossos ancestrais tinham um estilo de vida mais harmônico, melhor que o nosso, desse ponto de vista. Então vocês podem seguir o link ali, e ele está em inglês, mas hoje minha primeira sugestão é que, de alguma forma, dentro do seu tempo de vida acadêmica, procure estudar inglês, porque é a língua franca da ciência hoje, né? Demora muito para as coisas serem traduzidas. E por outro lado, o próprio navegador de internet ele tem a opção de traduzir. Então, eu sugiro que vocês leiam esse texto para a gente discutir ele no nosso próximo encontro ao vivo, tá? Vai ser a sugestão de leitura que eu vou deixar. E ele é muito bem escrito, muito interessante. O autor é o John Lanchester, e é um texto recente aí de 2017, tá? Então, por que o grão? Olha, o grão, porque ele não é tão óbvio assim, mas por que o grão gerou civilização? Você vai ter civilização na América Central, vai ter civilização no Egito, vai ter civilização na Europa e no Sudeste Asiático. O que esses lugares têm em comum? Esses lugares têm em comum o grão,
né? Seja o trigo, a cevada, o arroz, o milho. E por que o grão é decisivo então para essas primeiras grandes civilizações? Não é tão evidente, mas o grão é a única possibilidade de gerar Estado, porque é a única possibilidade de se coletar impostos, né? Porque os grãos são todos plantados ao mesmo tempo, se sabe o tempo de colher os grãos, e os grãos podem ser armazenados, podem ser divididos, podem ser racionalizados, então isso gerou a criação dos primeiros estados, né? Não é possível fazer isso com mandioca, batata doce ou sago ou coisas assim. Só o grão possibilitou o surgimento dos grandes estados, né? E aí vai ter em comum, por exemplo, ferramentas para o cálculo do tempo, né? Como você pega Stonehenge, você pega as pirâmides aqui na América Central, as pirâmides do Egito ou os templos asiáticos, você vai ver que é toda uma cultura em torno do grão, né? Para falar disso de maneira assim ilustrativa, peguemos o exemplo da sociedade egípcia, né? Que é uma das sociedades, um dos impérios mais antigos e mais longevos, né? Para se ter ideia, a última faraó, a Cleópatra, vai estar mais perto a data de nascimento dela da inauguração do McDonald's, essa rede de restaurante, do que da inauguração das grandes pirâmides de Gizé. Então, como é que funcionava, né? Então, vamos fazer uma ilustração aqui, né? Um exercício imaginativo. Imagina, então, que nós começamos a produzir grãos, certo? E aí, nossos vizinhos ainda não, eles continuam como caçadores e coletores. Então, é preciso se proteger. Então, nós vamos desenvolver ferramentas não só que vão servir para produzir o grão, mas para se defender. Pega os antigos heróis mitológicos e veja que as armas deles, via de regra, são ferramentas, martelo, machado, né? E aí, eu descubro que não basta apenas plantar, é preciso proteger. Então, eu já vou estratificar a minha sociedade. Aos que plantam, aos que protegem. E esses que protegem têm que treinar, viram um exército profissional e nós produzimos excedente e podemos alimentá-los. Então eles vão poder se especializar em lutar para proteger. Só que aí nós estamos protegidos e aí nós percebemos que o mesmo soldado que ataca, que defende, ataca, né? Tanto que estranhamente você vai olhar para todos os países do mundo, não existe ministério do ataque, existe ministério da defesa. Nenhum país diz abertamente que seus exércitos estão ali para atacar outros países, mas sim, eles existem em função de se defender. Mas em tempos de paz, e com excedente de exército, eles atacam. E eles começaram a atacar as pessoas que viviam isoladas em outros lugares longe da nossa terra, né? E começaram a escravizar essas pessoas. Um pedaço de corda ali, a madeira, escraviza e faz e traz essas pessoas. Então, note que aqueles que são os nossos consanguíneos não vão precisar mais trabalhar na terra, eles têm escravos para isso, né? Então esses vão se especializar em ser o quê? Vão se especializar em ser artesãos que vão fundir metais e assim por diante, vão se especializar em ser contadores, né? Note que aí surge a escrita é uma necessidade tecnológica para você manter a contagem de produção de alimentos, como eu disse, para impostos, o censo. Note que um dos primeiros números, dos primeiros livros, um dos livros mais antigos que existe, que é a Bíblia, é o número, né? Não é o Gênesis, foi escrito depois. O que é o número? O número é um censo, né? O censo justamente para saber quantos são e para controlar. Então surge a escrita, surge a contabilidade. Os primeiros textos escritos não são poesia, não são ciência, eles são puramente contabilidade. E aí vai ter que surgir uma classe de nobres, né? Essa classe de nobres surge, né? Que são esses os antigos que carregam a descendência, né? Dos primeiros fundadores. E aí vai surgir os sacerdotes. No caso do Egito tem o sumo sacerdote e o vizir, e a figura simbólica do faraó, né? Lembre que no Egito, quem controlava de fato eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. O faraó tinha uma figura simbólica e, de maneira proposital, esses sacerdotes faziam com que os faraós casassem sempre com pessoas que eram consanguíneas, irmãs, tias, né? Para quê? Para que eles mantivessem a linhagem muito fraca, né? Para que um faraó assumisse o poder aí aos 12 anos, facilmente manipulável, e vivesse até os 20, não governasse mais que 8, né? Porque ele ia acabar morrendo de uma dessas doenças adquiridas ao nascer, justamente por essa linhagem pura que eles tinham que manter, né? É claro que eles sabiam, veja que 8 mil anos antes eles já cruzavam cabras, eles sabiam que você tinha que diversificar
a questão genética para fortalecer a espécie, né? Então o faraó tinha essa figura emblemática e aí foram surgindo questões de astronomia, questões enfim, de matemática, justamente para suprir essas necessidades que eram de fundo da plantação. O James Scott, que é um professor da Yale University, escreveu um livro muito interessante também, em 2017, que se chama Contra o Grão, né? Que ele vai contar essa história então dos primeiros estados e ele vai mostrar que o grão, na verdade, é algo que nos aprisionou e aprisiona até hoje, né? Se vocês deram uma rápida olhada aí nas notícias, o Brasil hoje tem aí uma escassez de arroz e de feijão, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas perceberam que os produtores entendem que é mais interessante você produzir soja e milho para exportar, né, pela alta do dólar, do que para vender para o mercado interno aqui feijão e arroz. Por isso nós temos que importar feijão e arroz e acabamos então comprando tudo em dólar, sendo que o nosso salário é numa moeda desvalorizada, que é o real, e esse é um dos problemas de uma crise econômica que se avizinha de uma crise de pandemia, né? Então notem que o grão de fato nos escravizou. Quem controla quem, né? Nós controlamos o grão, ele nos controla. Essa é a tese desse livro, né? E de fato, aparentemente é ele que nos controla, né? Nós queimamos florestas, fazemos, enfim, um desequilíbrio ambiental, escravizamos pessoas, fazemos guerra justamente motivados por essa questão do grão, né? Então esse é outro livro interessante, no Moodle vocês vão encontrar link para como adquiri-lo, tá? E como que era então esse imaginário, né, das pessoas? O que é essa realidade, né? De onde viemos, para onde vamos, quem fez isso daqui, né? Por que estamos aqui? E é claro que as pessoas, antes mesmo da Revolução Agrícola, elas tinham um imaginário muito fértil, né? Uma relação animista com a natureza, né? Uma religião anímica lá com animais e tudo mais, como vocês podem notar nas pinturas rupestres. Essa aqui é especialmente interessante, é de um sítio arqueológico chamado as Cavernas de Altamira, que fica no norte da Espanha, que foi ocupada aí por uns 20 mil anos, continuamente, desde 30 mil anos atrás, né? 35 mil anos atrás. Então, você nota que eram pessoas como nós, né? A diferença, nós não sabemos muito sobre o modo de organização deles, porque faltou o quê? Perdão. Faltou exatamente uma tecnologia da Revolução Agrícola, que é a escrita, né? Eles não tinham escrita, portanto não deixaram um código linguístico. Veja que nós podemos saber muito sobre os egípcios porque eles deixaram um código linguístico. E além de deixar um código linguístico, os egípcios deixaram esse código escrito em pedra, que sobrevive aí, vide as pirâmides, sobrevive aos milênios, às eras, né? Mas então nós não podemos dizer muito sobre como era essa vida imaginária dos nossos caçadores e coletores, né? Justamente por essa questão da ausência de um registro escrito, né? Que é o que chamamos de pré-história. Mas então, olhando especificamente para o Egito, você tem o quê? Você tem uma civilização encravada num dos maiores desertos da Terra, e essa civilização se beneficiou muito de um rio, portanto, né? O Rio Nilo. Porque o Rio Nilo é facilmente navegável, um dos maiores rios do mundo, né? Em extensão maior, mas é facilmente navegável porque quando você está descendo o rio, você usa a corrente para chegar ao Mediterrâneo, e como o vento sopra do Mediterrâneo para dentro do deserto, você só ergue a vela e vai navegar na mesma velocidade rio acima, né? Então por isso que é uma civilização que pode se manter coesa por causa desse meio de transporte, de comunicação que era o rio, né? E dentro dos egípcios, nessa coisa do onde viemos, para onde vamos, eles tinham uma mitologia muito rica, que aliás é o que acaba dando origem a várias outras religiões, né? Essa ideia de vida após a morte, por exemplo, né? Que você tem um papiro, né? Onde você tem Anubis ali medindo na sua balança o coração de uma pessoa e uma pena, porque o coração não pode ser mais pesado que uma pena. O que vai fazer o coração pesar? A maldade, né? Os atos que pensou de mal, os atos bons que podia ter feito e não fez, e os atos maus que praticou, né? Isso foi uma novidade, tá? Isso foi uma novidade empregada por um faraó chamado Akhenaton, que antes dessa ideia de pesar o coração, se pesava ouro, né? Por isso que as pessoas eram enterradas com muito ouro, porque se chegava nessa balança e se colocava o ouro ali, o ouro tinha que ser mais pesado
que uma certa quantia e você conseguia subir naquele barco e ir para a vida eterna lá ao lado de Ra e tudo mais. E aí ele muda essa ideia, né, esse faraó que tenta mudar também a capital, ele tentaram apagar ele da história por causa disso, né, justamente porque ele estava tirando o poder da mão dos sacerdotes. E ele vai mudar e dizer que não é mais com ouro que se compra o céu, mas com boas ações. Evidentemente que essa ideia voltou atrás no Egito, mas para os povos escravizados, como por exemplo os hebraicos, era muito interessante. Você não entra mais no céu, não se compra com ouro, se compra com bondade. Então foi muito difícil mudar a ideologia dos escravos dessa nova visão de mundo, de uma vida após a morte, né? E também ele mudou a ideia de que Deus teria uma forma física, né? Deus estaria em todos os lugares, estaria em todas as partes, saberia tudo e conheceria tudo, que foi uma ideia que foi muito bem apropriada e depois transmitida dos hebraicos em diante, né? Então, e por que eles tinham esse conjunto religioso no Egito, né? Por que eles tinham essa ideia de um faraó e essa organização em sociedade com uma base de escravos, aí artesãos, soldados, nobres, sacerdotes e lá em cima o faraó? Por que eles precisavam disso? Pessoal, como nós vimos ali, o Egito é altamente dependente do Nilo. As cheias do Nilo é que fazem a fertilização. Se você entrar no Google Earth, aí você vai poder ver que ao lado do rio, né, do leito do rio, você vai ver que é verde, que é cultivado. Então, controlar as cheias do rio era essencial para você poder controlar a própria população. Então, notem que todos os templos egípcios, eles vão estar ao lado de rios, né? Por quê? Porque esses templos, além de fazer reverenda a essa grande dádiva que era o Nilo, eles tinham, hoje nós sabemos, algo que hoje é chamado de nilômetro. Olha só, o que são nilômetros? Nada mais são do que estações meteorológicas, tá? Então, eles podiam saber, porque eles tinham os templos desde a nascente desde lá da Etiópia até o fim do Nilo, né? A foz do Nilo, você tinha esses templos. Então, eles podiam prever com uma antecedência muito boa, muito segura, se naquele ano a enchente seria razoavelmente boa, né? E então a colheita também seria boa, se seria ruim, e aí a colheita seria ruim. E sabendo de antemão, eles podiam também pôr a culpa nas pessoas. Diziam, esse ano vai ser ruim porque o faraó, que é o deus da terra, está bravo com vocês e vocês fizeram algo errado, desagradaram, então ele não vai nos dar a bênção das boas colheitas. E quando eles sabiam que era boa, eles faziam o faraó aparecer lá e dizer, olha, estou abençoando vocês. Então era uma forma de controle social, né, por assim dizer. Isso acontecia também aqui na América Central. As pirâmides são calendários, né? Evidentemente que não foram construídas por alienígenas, lamento informar, porque note que se alienígenas tivessem visitado esse planeta, eles teriam que ter uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, e eles não viriam até aqui para nos ensinar a empilhar pedra, né? Justamente num formato que é o mais comum da Terra, que é o próprio formato das montanhas. Então, essas pirâmides serviam como calendários. Notem essa aqui do Chichén Itzá, ela tem 4 lados, cada lado representa uma estação. Ela vai ter 91 degraus, né? Se somar tudo vai dar 364. E lá em cima o último dia do ano. E essa pirâmide, além de controlar ser um calendário, ela também servia como um símbolo de um deus, né? Que é esse que está aqui, Kukulkan, como vocês podem ver descendo ali a pirâmide, você vai ter essa imagem desse deus que é representado pela figura de uma cobra com asas, com um homem saindo de dentro da boca, né? Esse é o Deus. E o que ele representa? Basicamente ele representa as 3 coisas que eram cultivadas ali na península do Yucatán, onde no atual México, né? Você teria o milho. Então o milho era plantado primeiro, ele crescia, né? Note que ele representa a águia, pois está mais alto. Esse milho fazia sombra, então era possível plantar abóbora, que era outra coisa que eles tinham. Aí a abóbora se desdobrava com o cipó embaixo desse milho, representando uma cobra, e aí eles podiam plantar o feijão no meio dessa umidade que a abóbora proporcionava. Então ficavam as 3 cultivos essenciais da vida dos maias: abóbora, feijão e milho. E o tempo de plantar era determinado por Kukulkan como justamente com o solstício do inverno, né, que o inverno estava acabando. Então os maias se reuniam todos ali em Chichén Itzá, em torno dessa pirâmide, que disputavam uma espécie de jogo, tipo um futebol, né,
uma bola de borracha mais pesada, que era jogado com a cintura. E lá vinham todas essas tribos maias, traziam lá seus times, eles jogavam, eram 13. Muitos dos termos que nós temos são da cultura maia, como por exemplo, furacão vem de huracã, né? Chiclete é um termo maia. E esses maias, então, esses times jogavam entre si até a final. A final era no dia de manhã do solstício. E então aquele time que ganhava, eles tinham um capitão, né? Um termo maia, capitão. Esse capitão tinha a honra, então, de ser conduzido, subir esses degraus e chegar lá em cima, aonde ele era decapitado, né? A sua cabeça rolava e o time, então, ficava com 12, porque é um número de meses do ano, né? Não podia ter 13, então esse time ficava perfeito. O capitão tinha a grande honra de morrer pela sua civilização e ao passo que seu sangue escorria, Kukulkan iria fertilizar a terra. E como que isso acontecia? Acontecia assim. Notem que exatamente no horário do solstício, né, você vai ter a única coisa iluminada pelo sol, todo mundo parado desse lado da pirâmide, a única coisa iluminada vai ser exatamente a imagem de Kukulkan descendo e fertilizando a terra, né? Então, nota a engenhosidade desse negócio, né? Lembrando que os maias não foram derrotados, por assim dizer, pelos espanhóis que lá chegaram, mas antes mesmo esse sistema falhou, porque deu um outro período de estabilidade climática. E aí esse sistema parou de funcionar, a população se revoltou, matou todo mundo, e nós sabemos isso por vestígio arqueológico também, né? E aí você pega a questão de onde viemos, para onde vamos e para onde iremos, que nós vamos tratar isso, ou do que somos feitos, ou do que a realidade é feita, né? As várias explicações que tivemos para isso. Você pega do ponto de vista dos hebraicos, né? E aqui eu não quero de modo algum falar sobre questão de fé, mas apenas como questão histórica, né? Do ponto de vista da narrativa bíblica, você tem a ideia de que Deus, então, existia, certo? Antes do universo em si, ele pairava por aí, pelo informe, né? E um dia ele resolve criar o universo. Primeiro ele faz a luz, depois ele separa as águas, o firmamento, e por último, né, ele cria, povoa a terra com animais, com peixes, com aves, e cria um humano, então, a sua imagem e semelhança, né? Disso nós vamos falar no próximo encontro, como que a filosofia e a própria psicologia vai ver essa ideia, como que isso refletiu nesse domínio que nós temos sobre a natureza, né? Então ele cria o humano, a sua imagem e semelhança, depois cria a mulher a partir do homem, né, do macho que já está ali, porque era uma sociedade patriarcal, né, não era uma sociedade matriarcal como outras que existiam. Queria mostrar essa designação, né, enfim. E aí os humanos viviam lá harmoniosos na natureza, e um dia eles ousam, né, desafiar esse Deus Criador. Ousam desafiar esse Deus Criador no sentido de que vão comer do fruto do conhecimento. Não se trata de uma maçã, a palavra maçã não vai aparecer na Bíblia, mas sim, e não se trata de sexo também, porque o próprio Criador manda crescer e multiplicar, e a nossa forma de multiplicação ela é sexuada, então isso é natural. O grande pecado original foi que a serpente induziu. Note que a serpente é o símbolo aí da medicina, da sabedoria para os antigos, né? A serpente induz, então, os humanos a desafiarem Deus. O que é desafiar Deus? É não aceitar a sua obra, né? O primeiro pecado original foi fazer roupa, foi fazer tecnologia, porque Deus nos fez nus, e nós fomos lá e desafiamos e fizemos, então, descobrimos que estávamos nus, né? Ao ter essa ideia do conhecimento do bem e do mal, os outros animais vivem da forma que nascem, né? Com a roupagem, por assim dizer, que nasce. E nós não achamos bom esse nosso modo de viver, e criamos então roupas e agulhas, e as nossas tecnologias nos tiraram do Éden, e então nós passamos a ter que viver do nosso próprio trabalho, nossos próprios esforços, que tem muito a ver com essa questão da mudança de vida, da vida nômade, né? De caçadores e coletores para uma vida de agricultores, né? Passou a ser nossos esforços. Então eu acho que é uma sabedoria que tem alguma conexão, né, com aquilo que acontecia no mundo sociológico à sua volta. E aí os humanos então são destinados a
controlar os animais, e é por isso que nós podemos então dar nome a eles, né? Dar nome é possuir, e assim nós fomos fazendo a terra ao nosso bel prazer. Então, da onde viemos de acordo com essa ideia? Deus, que sempre existia, não se pergunta de onde veio Deus, depois nós vamos falar de Big Bang, também não se pergunta de onde veio o Big Bang, né? Apesar de haver uma explicação. Ele sempre existiu, né? É o começo, o fim de tudo, e ele nos criou, e nos criou para que nós pudéssemos contemplar sua obra, e nós, enfim, achamos que não estava bom. Onde existia um pântano nós quisemos transformar num campo de golfe, onde existia um pantanal nós quisemos transformar numa fazenda, e esse é o grande pecado original, que de maneira simbólica, claro, né? Não estou falando que isso seja um pecado cristão e tudo mais, eu apenas estou a simbologia de que nós então mudamos isso e transformamos essa realidade do planeta a nossa melhor forma de interação. Sobre isso eu vou sugerir um único filme hoje para vocês. A crítica desse filme não é muito boa, mas eu acho que é porque o pessoal não entende direito, né? Se chama Mother, é um filme de 2017 com o Javier Bardem e a Jennifer Lawrence. Eu também não tenho como explicar o filme aqui agora, mas eu vou explicar no síncrono, quando a gente tiver, para não dar spoilers, mas é um filme muito interessante, né? Apenas para exemplificar, ela é a Terra, e o Javier Bardem, que não tem nome no filme, ele representa o papel de Deus. E aí a casa é o nosso planeta. E aí os humanos chegam. É muito interessante. Bastante interessante mesmo, né? Então, para essa primeira parte, eu queria mais falar desse nosso desenvolvimento antropológico, para então chegar nessa questão do porquê e como explicamos a realidade, especialmente do ponto de vista filosófico no próximo encontro, né? E depois um pouco da questão científica. E aí vamos falar de alguns filósofos, tá aqui a ilustração da Escola de Atenas, né? E vamos falar também da mitologia grega, alguns elementos da mitologia grega sobre essa explicação. Mas hoje, então, para esse primeiro encontro, seria isso, né? Essa ideia mais de clarear o espectro da forma como vamos trabalhar também. Como se trata de um curso introdutório, é evidente que eu não vou ficar passando textos filosóficos que têm especificidade para ler, tem estilo, seria todo o nosso curso em torno de um texto, e não é essa a ideia, né? A nossa ideia então, como nesse domínio comum, fazer com que talvez vocês pensem e vejam algumas coisas que você não veria aí no seu curso, aí, especificamente, né? Nas disciplinas que você tem do domínio específico. Então, é isso, espero que tenham gostado e espero que assistam, leiam aquele texto que eu indiquei, se possível. Se quiserem, assistam, não assistam, mas enfim, é uma ideia bastante interessante. Então, no próximo encontro nós vamos falar especificamente de cosmologia mesmo, de mitologia grega e de alguns textos filosóficos, e depois nós vamos falar então da física moderna, física quântica, e o que sabemos hoje, né? Assim, em síntese, em extratos, sobre o que é o cosmos. Física quântica nos diz aí sobre matéria, antimatéria, de onde viemos, para onde vamos, o que somos de fato, de universos múltiplos, enfim, é mais ou menos essa ideia. Então espero vocês no nosso encontro lá no Meet, aí nós vamos conversando e encaminhando o resto, tá ok? Então tenham todos um bom dia e vamos aí até o final desse curso dessa maneira, se possível, com uma vacina, acredito que podemos voltar, então gostaria muito de encontrar vocês aí em sala de aula, tá? Um grande abraço.